tem algo que talvez ninguém tenha te contado. O jejum não foi criado para manipular Deus. Não é uma moeda de troca para ganhar favores do céu. E com certeza não é uma penitência para provar espiritualidade. A verdade é que o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o jejum muda algo muito mais profundo. Ele muda o quanto do próprio Deus você consegue suportar sem desmoronar. Porque há glórias que esmagam, há verdades que queimam, há revelações que só não te destroem, porque você ainda não está pronto para recebê-las. E é por isso que o jejum existe, para esvaziar você de tudo o que é frágil, superficial e carnal, e então te capacitar para carregar aquilo que antes te quebraria. Você já se perguntou por que Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério? Não foi porque ele precisava convencer o Pai a usá-lo, mas porque ele precisava preparar o vaso humano para conter a plenitude divina. O jejum na vida de Jesus não foi sobre pedir algo, foi sobre suportar o tudo que já lhe fora confiado. E se o Filho de Deus precisou de um deserto para suportar a unção, porque nós insistimos em pensar que estamos prontos para grandes coisas sem sermos primeiro quebrados, esvaziados e treinados? Deus não vai derramar um vinho novo em odres velhos. E às vezes, o odre que precisa mudar somos nós. Talvez você esteja orando por mais presença, mais dons, mais poder, mais revelação. Mas já pensou que o céu está esperando você ter estrutura para suportar o que já foi liberado? O problema talvez não seja o silêncio de Deus, mas o peso da glória que você ainda não tem força para carregar. Por isso, o jejum não é um ato opcional na vida cristã. É um alinhamento de alma, carne e espírito para se tornar um recipiente digno daquilo que o céu deseja entregar. A pergunta não é se Deus quer te usar. A pergunta é: você está disposto a abrir mão de tudo o que é comum para suportar o incomum? Se essa pergunta mexeu com algo dentro de você, então curta este vídeo agora mesmo, compartilhe com alguém que precisa de um chamado ao despertar e se inscreva para não perder o que vem a seguir. Porque nos próximos minutos vamos mergulhar nas Escrituras e descobrir como o jejum sempre precedeu os maiores rompimentos espirituais da história e como ele pode preparar você para o que vem aí. Fique comigo até o final, porque lá eu quero orar por você e liberar algo profético que vai mudar sua forma de jejuar para sempre. Se você observar cuidadosamente as Escrituras, perceberá que os momentos mais marcantes de transição espiritual, unção sobrenatural ou avanço profético foram sempre antecedidos por períodos de jejum. Isso não era uma coincidência, era um padrão. O jejum é o grito silencioso da alma que está sendo arrancada do natural e treinada para sobreviver ao peso do eterno. Não se trata de barganhar com Deus, mas de permitir que Ele reconfigure seus sentidos, silencie sua carne e revele aquilo que os barulhos do mundo tentam encobrir. Quando você jejua, você não está apenas se abstendo de alimentos. Você está dizendo ao céu: Senhor, me torna capaz de conter mais de Ti. E isso muda tudo. Veja o caso de Moisés. Ele subiu ao Monte Sinai e permaneceu 40 dias, sem comer nem beber. E ao descer, seu rosto brilhava. Literalmente, ele refletia a glória de Deus. Mas perceba, antes da glória, houve esvaziamento. Antes do brilho, houve fome. Antes da revelação, houve renúncia. Moisés não apenas viu as costas de Deus, ele suportou o peso da presença e trouxe para baixo algo que sustentaria gerações. Os mandamentos, a palavra viva. E se ele tivesse subido ao monte sem estar preparado, a glória o teria consumido. O jejum não muda Deus, mas ele te transforma num lugar seguro para que Deus possa se manifestar sem te destruir. O mesmo padrão se repete com Elias. Após confrontar os profetas de Baal, ele entra num período profundo de depressão e fuga.
Mas Deus não o abandona. Pelo contrário, o alimenta com pão e água, e então o chama para um jejum de 40 dias até o Monte Horebe. É lá, no silêncio da caverna, que Elias ouve o sussurro do Eterno. Não foi no fogo, nem no terremoto, nem no vento forte. Foi na voz mansa e suave. O jejum preparou Elias para ouvir Deus em outra frequência. Porque às vezes o maior volume de Deus vem no silêncio. E a única forma de ouvir o que é sutil é jejuando até que o ruído do ego morra. Se você está buscando direção, clareza, força espiritual ou um rompimento que parece travado, escute. Talvez o que está faltando não é mais oração, é jejum. Oração sem jejum é clamor com ruído. Mas quando você combina oração e jejum, você remove os filtros, rompe as camadas e começa a acessar frequências espirituais que estavam ali o tempo todo. Só que sua alma, ocupada demais, impedia que você percebesse. O jejum não traz Deus mais perto. Ele tira o que está atrapalhando você de perceber que Ele já está aí. E quanto mais você se entrega nesse processo, mais você começa a suportar a presença, sem colapsar, sem fugir, sem resistir. Então, antes de prosseguir, deixe seu comentário abaixo dizendo: Senhor, esvazia-me de mim e enche-me de Ti. Declare isso publicamente como um ato profético. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que o jejum é uma chave espiritual, não um ritual religioso. E continue comigo, porque no próximo bloco vamos mergulhar na história de Paulo e descobrir como o jejum foi a chave que desbloqueou seu destino no momento mais escuro da sua vida. Você consegue imaginar o que Paulo sentiu ao cair do cavalo, cego, confuso e completamente desarmado de toda a sua arrogância religiosa? Aquele homem que perseguia os cristãos em nome de uma justiça distorcida, agora estava vulnerável, de olhos fechados para o mundo, mas sendo preparado para ver o céu com mais clareza do que nunca. E o que ele faz durante esse período de 3 dias de escuridão? Ele jejua. 3 dias sem comer, sem beber, sem conversar com ninguém. 3 dias de confronto com a própria alma. 3 dias de preparação para um destino que ele ainda nem entendia. O jejum de Paulo não foi uma disciplina religiosa, foi uma incubadora profética para o maior apóstolo da história. Repare que Deus não falou com Paulo de novo nesses 3 dias. Nem o anjo voltou, nenhuma nova visão apareceu, apenas silêncio, escuridão e jejum. Porque antes de Paulo ouvir novas instruções, ele precisava suportar a verdade do que já havia recebido. Ele precisava ser esvaziado da estrutura antiga para suportar o peso da revelação que viria. E é isso que o jejum faz. Ele destrói os pilares humanos para que Deus construa um templo onde ele possa habitar. Quando Ananias chega, ele não encontra um homem em desespero. Encontra alguém já rendido, já transformado, já pronto. O jejum preparou o espírito de Paulo para não resistir à cura, à visão e ao chamado. Quantas vezes nós interrompemos esse processo porque queremos resultados imediatos? Começamos a jejuar hoje e queremos revelações amanhã. Mas o céu não se curva à pressa humana, porque o jejum verdadeiro não busca atalhos, busca transformação. Paulo entrou naquele jejum como Saulo, mas saiu pronto para carregar o nome de Jesus diante de reis, judeus e gentios. E não foi uma comida que o transformou, foi o vazio, foi a ausência, foi o silêncio. Deus não estava mudando nos céus, mas Paulo estava sendo reconstruído na terra para suportar um peso que esmagaria qualquer outro. Se você sente que está em um tempo escuro, onde não há respostas, onde tudo parece suspenso, talvez seja exatamente aí que o céu está te esvaziando para te encher de algo eterno. Não lute contra esse processo. Abrace-o. Declare agora nos comentários: eu não quero mais atalhos, eu quero suportar a tua glória.
Essa declaração pode ser a chave que destrava sua próxima estação. E se esse vídeo está falando com você até aqui, curta agora, envie para alguém que precisa de força para continuar jejuando e se inscreva no canal. No próximo bloco, vamos falar sobre como Jesus ensinou que certas batalhas só são vencidas com jejum e oração, e o que isso revela sobre a resistência espiritual que você carrega. Houve um momento em que os discípulos de Jesus se depararam com uma batalha espiritual que não conseguiam vencer. Um pai desesperado trouxe seu filho possesso por um espírito imundo, e apesar de tudo o que haviam aprendido com o mestre, eles falharam. Quando Jesus chegou, libertou o jovem com uma palavra. Depois, em particular, os discípulos perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu algo que ainda ecoa como um mistério profundo até hoje. Esta casta só sai com jejum e oração. Essa resposta não fala sobre a força do demônio, mas sobre a condição do vaso. Não era o problema que era grande demais, era o nível de autoridade espiritual que ainda não estava maduro o suficiente. E o jejum é justamente o que constrói essa maturidade. Jesus não estava sugerindo uma fórmula mágica, ele estava revelando um princípio espiritual. Há níveis de guerra espiritual que não se vencem com barulho nem com esforço humano. Existem castas espirituais que só se dobram diante de um espírito que foi purificado, disciplinado e alinhado com o céu. E isso não se constrói no palco, se constrói no secreto. O jejum é o treinamento silencioso que gera a autoridade visível. Não é o grito que assusta o inferno. É o peso da santidade carregada no silêncio do jejum. Quando você jejua, o mundo espiritual percebe, porque algo em você começa a brilhar diferente, carregar diferente, falar diferente. O jejum transforma sua atmosfera. Ele remove o orgulho disfarçado de fé. Ele limpa os olhos espirituais. Ele ajusta seu foco. E, principalmente, ele prepara você para batalhas que você ainda nem sabe que estão a caminho. O jejum não muda Deus, mas muda você, a ponto de conseguir permanecer de pé no campo de guerra, mesmo quando tudo está desmoronando. O jejum gera resistência, discernimento, sensibilidade e coragem. E quando essas 4 coisas estão alinhadas, o inferno treme, porque então você não está apenas jejuando para suportar Deus. Você está jejuando para carregar a autoridade dele nos lugares onde outros caíram. Você já parou para pensar se há áreas da sua vida onde as castas não foram quebradas? Porque falta jejum. Seja honesto com Deus agora. Não há condenação, há convite, um chamado à profundidade, um chamado à resistência. Curta este vídeo agora se isso está te confrontando. Escreva nos comentários: eu quero suportar a autoridade que o céu deseja derramar sobre mim. Compartilhe com alguém que está lutando batalhas invisíveis. E fique até o final, porque no último bloco vamos falar sobre como o jejum não é sobre conquista, mas sobre capacidade de permanência. E quero orar para que Deus te torne alguém que não apenas recebe, mas carrega até o fim. Uma das maiores tragédias espirituais da nossa geração não é a falta de experiências com Deus, mas a falta de estrutura para sustentar o que foi recebido. Muitos recebem visões, promessas, chamados, mas não têm fundação suficiente para permanecer. O que começa em fogo, termina em cinza. E sabe por quê? Porque buscou-se a manifestação, mas ignorou-se o processo. Queriam-se as mãos de Deus, sem conhecer seu coração. Desejavam-se os frutos do Espírito, sem cultivar as raízes da renúncia. E é aqui que o jejum se revela como um alicerce espiritual. Ele não é um meio de adquirir bênçãos, é um treinamento para suportar o peso da glória sem desabar. Repare como Jesus nunca prometeu um caminho leve para quem quisesse segui-lo.
Ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o jejum é essa negação ativa, é o silêncio que afina o ouvido espiritual, é o vazio que prepara para a plenitude, é a cruz diária que não se vê, mas se carrega na alma. Quando você jejua, você está dizendo: Senhor, não quero apenas um toque teu, quero me tornar um lugar onde tu possas habitar sem ser rejeitado. Dudu, há níveis de unção que não foram liberados ainda sobre sua vida, não porque Deus os reteve, mas porque Ele te ama demais para derramar algo que você não suportaria sem quebrar. O jejum expande o seu interior. Ele aumenta sua capacidade de amar o que Deus ama, de resistir ao que o mundo oferece, de permanecer firme quando tudo grita para você voltar atrás. Ele te transforma em alguém constante, e no reino espiritual, constância é mais poderosa que intensidade. Muitos têm picos de fogo, mas poucos têm profundidade suficiente para manter esse fogo aceso em meio à escuridão. E é isso que o jejum trabalha. Raízes, suporte, estabilidade. Ele não faz Deus se mover mais rápido, mas faz você permanecer em pé enquanto Deus opera no tempo certo. O jejum não acelera Deus. Ele te fortalece para não desistir enquanto Ele age. Se isso está te tocando, comente agora: Senhor, fortalece minhas raízes espirituais. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa parar de buscar atalhos e começar a construir profundidade. E não saia ainda, porque o próximo bloco é o mais importante. Vamos encerrar com uma oração poderosa de ativação. Mas antes, você vai entender por que o jejum é o grito mais alto de rendição que o céu pode ouvir. E como isso atrai a presença de Deus de uma forma que transforma tudo ao seu redor. Talvez você esteja entendendo agora o que antes era só frustração. Talvez aquele jejum onde parecia que nada aconteceu era, na verdade, o momento em que Deus estava te fortalecendo para algo que você ainda não viu. Porque o jejum nunca foi sobre pressa, sempre foi sobre profundidade. Deus não está atrasado. Ele está esculpindo dentro de você a estrutura que vai sustentar o peso do que vem. E quanto mais você jejua com entrega, mais você é moldado para se tornar não apenas alguém que recebe, mas alguém que carrega até o fim. Você não foi chamado para momentos de glória. Você foi chamado para se tornar uma habitação constante da glória. O que Deus quer derramar sobre você não pode ser sustentado por um coração instável. E é por isso que o jejum é necessário. Ele expulsa os ruídos, rasga as máscaras, mata o orgulho, revela os vazios e prepara o espírito. Quem jejua, treina a alma para ouvir quando Deus fala baixo. Quem jejua, desenvolve sensibilidade para perceber Deus até no silêncio. E quem jejua com sinceridade não volta ao mesmo. O jejum não muda Deus, mas muda você de forma tão profunda que o que antes te quebrava, agora te fortalece. E isso é graça, isso é transformação, isso é glória. Agora, se você puder, feche seus olhos e ore comigo com todo o coração. Senhor, eu reconheço que muitas vezes busquei tua mão sem estar pronto para teu coração. Eu jejuei pedindo respostas quando deveria estar buscando transformação. Mas hoje eu me rendo. Esvazia-me do que sou e enche-me do que vem de ti. Que meu jejum seja uma sala de preparação, não uma lista de exigências. Que minha fome física revele a minha sede espiritual. E que o Senhor me encontre não como alguém que grita por bênçãos, mas como um altar pronto para receber tua presença. Treina meu espírito para suportar mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Se essa oração fez algo dentro de você se mover, escreva aqui nos comentários: eu sou um altar em preparação. Não saia sem curtir este vídeo, sem compartilhar com alguém que precisa dessa palavra e sem se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar essas mensagens cada vez mais longe. E se você sente que Deus falou contigo aqui hoje, no próximo vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo.
o jejum que abre os céus e fecha a boca do inferno. Você não pode perder.